Pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrícia Winkler. Estou muito feliz em participar dessa Semana Pedagógica aqui de 2022 da Moonshot. É uma alegria muito grande, ainda mais falar sobre temas tão relevantes para a nossa educação. Eu tenho 25 anos na minha área de educação, trabalho com consultoria há mais de 15, fui professora também do ensino superior também há mais de 15 anos. E hoje atuo como consultora educacional e de gestão. A gente vai falar um pouquinho sobre o BNCC, que na verdade eu também participei durante 2 anos da implementação no Maranhão e no Piauí, da Base Nacional Comum Curricular. Foi um grande prazer, que eu acabei viajando muitos municípios do Brasil, conhecendo um pouquinho da realidade curricular de cada município e a gente podendo aproveitar, não só conhecer, mas sim ajudar a transformar esses municípios com a base curricular, juntamente com esses currículos transformadores aí que nós conseguimos fazer com muito trabalho, conseguimos implementar muitas coisas legais, né? E eu acabei escutando muitas histórias e sempre eu falo na prática que a BNCC ela já existia, mas estava realmente ainda sem um contexto organizado, né? Para a gente poder entender melhor como é que ela funciona. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 10 características, né, competências que a base foi selecionada para trabalhar, foi selecionada através de grandes professores, neurocientistas, pedagogos, professores que realmente estavam aptos a falar um pouquinho sobre essas competências. Eu participei um pouquinho sobre desenvolvimento da base, no sentido de discussão, na época, na cidade onde eu morava, e eu quero muito contribuir com essa palestra, espero que você aproveite o que eu separei aqui para você. A gente vai dividir agora essa tela, a gente vai compartilhar essa tela, eu vou dividir com vocês aqui o que eu preparei, o que eu organizei, né, que eu espero que fique bem bacana, para a gente começar a falar sobre a base. E aí, gente, deixa eu só organizar aqui a minha tela, né? Que eu estou aqui ainda meio confusa. Vamos lá. Eu estou dividindo com vocês a tela aqui do... Vamos lá. Vou clicar aqui e a gente vai começar a conversar sobre este tema aqui, porque eu estou falando diretamente aqui do meu computador. Então, bem-vindo, né, novamente à Semana Pedagógica, BNCC e suas competências gerais na prática pedagógica. Já me apresentei agora há pouco, eu sou Fabrícia Winkler e tenho um canal também no YouTube falando sobre competências, sobre consultoria, sobre, enfim, organizações, sobre gestão. Eu acho bem bacana a gente desenvolver e compartilhar esse nosso conhecimento. Então, aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, só para a gente não esquecer como foi que surgiu realmente, e por que surgiu essa necessidade da base. E aí eu coloquei aqui BNCC e seus desafios, porque realmente, logo no início, quando nós começamos a falar um pouquinho sobre este tema, lá em 2017, a gente era um desafio, ainda é um desafio devido às nossas regiões, né, a questão demográfica, geográfica, cultural que nós temos no Brasil. Então, é um desafio muito grande, a gente não tem que deixar de pensar em cada detalhe, principalmente quando a gente está falando do interior do estado, do estado do nosso Brasil, que é tão rico de cultura. E também a questão econômica, né? Então, o desafio maior ainda era a questão mesmo da gente perceber aonde estavam os avanços e esses desafios em relação ao desenvolvimento humano, tá? Então, a base, eu fiz aqui algumas imagens com reflexões para a gente poder imaginar esses desafios. Então, aqui eu tenho uma sala antigamente, né? Aí deve ser aqui, anos 30, 20. E aí eu coloquei uma agora parecida com as que a gente ainda frequenta. Alguns lugares estão diferentes, mas ainda temos, sim, essa realidade aqui. Então, a figura número 1, ela traz em preto e branco uma escola do tempo mais antigo, das décadas passadas. E aqui, no número 2, a gente tem um pouquinho mais atual. Aqui tem um quadro de giz, mas a gente tem uma lousa hoje até muito mais organizada, com data show, com
tecnologia, né, em quadros digitais, mas a gente também tem essa sala de aula ainda na maioria das escolas do Brasil, tá, gente? E aí a gente entra com outro desafio, que é muito bacana essa reflexão. Hoje nós estamos com este aluno, né? A gente está hoje com este aluno. Esse aluno, gente, do século XXI, ele é o maior desafio que nós temos na educação. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de desenvolvimento humano, quando a gente fala de neurociência, de competências emocionais, quando a gente conversa sobre comportamento, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento humano, no sentido geral e amplo, a gente está falando aí deste protagonista, que ele hoje é um papel, é o maior papel que nós temos dentro do desenvolvimento da sociedade, onde a ciência entra, e a gente consegue, através... Essa imagem aqui, ela traz muitas informações. Hoje, esse protagonista, ele é essa informação toda. Ali ele está com, se você perceber, ele está com computador, está com televisão, com notebook, tem um violão ali atrás, tem livro, tem, enfim, né, webcam lá em cima, ele está com caixa de som. E dentro da plataforma dele aí, ele está olhando, acho que até uma página de entretenimento, deve estar jogando, ele bate papo, ele assiste outra coisa, enfim, N oportunidades para ele se desenvolver, e a gente tem que entender esse desenvolvimento, é uma reflexão, esse desenvolvimento que está vindo de fora para dentro. Aí nós temos uma imagem, que eu não sei se, geralmente quando estou dando palestra, eu pergunto para as pessoas que estão ali assistindo, essa imagem, ela nos reflete o dia mesmo atual. Isso aí, gente, é um campeonato de videogame, eu acho que vocês já devem ter visto essa imagem também. É um campeonato de videogame, aí você tem milhões e milhões envolvidos em termos financeiros, né, de dólares aí. Então, esses campeonatos cada vez mais estão criando pessoas, né, e dando oportunidade também para pessoas desenvolverem atividades e projetos. Isso aí são times de jogos eletrônicos, que é uma realidade, a gente não pode deixar de falar dessa realidade, porque ela é a nossa realidade. A gente tem uma realidade aí, até botei um X, né, realidade versus, né, o que nós temos hoje recebendo enquanto informação, o que nós temos hoje recebendo enquanto ideia do que nos transforma, né? Eu tirei essa imagem também de uma outra página, e nós temos aí essa imagem, ela é muito engraçada, né? Que quando você monta, ela está na parte de cima montada, e na parte de baixo ela está com a realidade que a foto é a foto de fato, né? Então, assim, o que nós estamos hoje trazendo para a realidade desse aluno, para nosso contexto atual, em termos de conhecimento? O que nós temos hoje investigado a respeito disso? Nós preparamos nosso aluno para essa investigação? Nós chegamos ao ponto hoje, enquanto adultos, eu, você que está me assistindo, como professor, como palestrante, como educador, você chegou ao ponto de se perguntar de que maneira você consegue entender o propósito, né, do que eu mostro, do que eu não mostro, por que realmente essa realidade ela me atinge de uma forma negativa, apesar, viu, gente, que recentemente uma pesquisa tem mostrado que esta realidade aí tem trago boas notícias dentro do universo do entretenimento, né? São aquelas pessoas que trabalham com a realidade, né? Já viram aqueles TikTokers que eles conseguem fazer da realidade dele, às vezes de um sertão, da realidade dele, às vezes da pobreza, né? De um sítio onde eles moram, enfim, trazer, de fato, através de uma comédia, de uma brincadeira, a sua realidade. Então, a gente vai agora conversar um pouquinho. Eu fiz aquela reflexão ali para a gente entender um pouquinho por que a Base Nacional Comum Curricular é tão necessária e urgente no nosso Brasil, no nosso país. Você sabe que o nosso país é um dos países que não tem base nacional, não tinha base nacional comum curricular. Então, você chegava no Brasil, qual é a base da educação do Brasil? A gente tinha as diretrizes curriculares, que não desvalidaram em nenhum momento, pelo contrário, textos enormes, né? Um documento muito valioso até hoje. Parâmetros curriculares, os parâmetros curriculares nós tivemos aí a grande descoberta, né, da transversalidade, da interdisciplinaridade, de tantas coisas boas que trouxeram para os projetos pedagógicos acontecerem nas escolas. Mas nós não tínhamos uma base
onde nós pudéssemos falar de um sistema organizado, aonde eu pudesse ir e vir com o meu aluno. Então, eu vou começar aqui explanando um pouquinho sobre essa questão aqui desse tempo, né, aqui da Unesco, que foi pensado em 2014, esse Plano Nacional de Educação, ele foi pensado de uma maneira onde a Unesco já vinha sendo discutido, já vinha sendo colocado em pauta, que na Unesco se queria um cidadão formado para o mundo, para viver no mundo. Então, há algum tempo, essa discussão a respeito de que tipo, né, de educação se almeja para o século XXI está em pauta. Além dos conhecimentos cognitivos e habilidades, espera-se que a educação contribua para a resolução de conflitos, desafios globais, emergentes e já existentes, né? Então, a educação, nesse contexto, a educação para a cidadania, desculpa, gente, nós passamos aqui. Educação para a cidadania global, educação para a cidadania global, que colocaram aqui essa sigla, né? ESG, representa a mudança no propósito e no papel da educação. Então, se pensaram com a finalidade contemporânea de construir sociedades mais inclusivas, tolerantes, justas e pacíficas. E a gente entende um pouquinho como foi construída a base, né? Então, a ESG reconhece o papel da educação de ir além do conhecimento e desenvolvimento de habilidades cognitivas. Nesse sentido, o foco está na construção de valores, nas habilidades socioemocionais, por meio de atitudes entre os estudantes que podem facilitar a cooperação internacional e proporcionar a transformação social, né? Atitudes essas que a gente já tem visto, né, em muitas universidades, com o papel da gente fazer aquelas, não é só Olimpíadas, né, aquelas atividades onde o aluno consegue ir até o local e mostrar realmente esse desenvolvimento. Claro que saiu numa proporção muito pequena, mas a gente já tem trabalhado muito aqui no Brasil com essas possibilidades de cooperação internacional. Para isso, o papel dela é preparar os alunos com competências para lidar com o mundo atual, dinâmico e independente. Gente, a nossa educação, ela vem de uma formação europeia, a gente sabe disso. A gente vem através de um contexto histórico, educacional, muito complexo, onde a gente vem sempre desenvolvendo excelentes papéis, mas repetindo muita coisa. Então, a criação, a inovação, ela é através de métodos, né? A gente tem algumas metodologias, sim, muito significativas para a nossa realidade, mas são metodologias onde não englobam aí, talvez, a construção do algo novo. O que é a construção do algo novo? É o que eu posso pensar de diferente, o que eu posso trazer de diferente para aquilo que já existe, né? O que eu posso transformar para aquilo que já existe, né? Então, a gente começa a vislumbrar que a pesquisa, a ciência, ela é tão necessária, e hoje a gente tem um papel onde o aluno é um protagonista fortíssimo para que isso exista, que não era a minha realidade, não era a realidade de muitos que estão aqui assistindo essa palestra, onde nós desenvolvemos um propósito para estudar, em conhecer a ciência, a história, a geografia, no caso a biologia, a química, a física, a matemática, mas o nosso propósito português era exclusivamente estudar para se formar e aí sim começar a ver que papel eu tinha como cidadão no mundo, depois de uma faculdade. E agora a nossa realidade ela mudou, e muito, já faz tempo. Nós precisamos só nos adaptar realmente e concluir não, começar e pensar em concluir nesses projetos, pensar nesses projetos de uma forma muito criativa, verdadeira, forte, que eu digo autêntica, né, fortalecida no conhecimento. Então, hoje o protagonismo do aluno, ele traz esse papel, que é onde eu trago da realidade dele o que eu preciso ensinar de geografia, história, ciências, matemática, português. E aí dá realmente o verdadeiro significado, por que eu estou estudando, né, aquele assunto de história, qual o significado dele para a minha vida, de geografia, de matemática, de português, de ciências. E aí, gente, eu digo que a Base Nacional Comum Curricular, ela é um ato onde eu tenho que aprender, eu desenvolvo para poder o transformar. Então, eu vou aprender, né, de forma, claro, teórica e prática, eu vou desenvolver com as minhas habilidades, para isso foram criadas, né, além das competências, que a gente vai falar só nelas agora, a gente criou, as habilidades foram criadas para que a gente tivesse uma consonância
do que é sistemático, do que é etário, com faixas etárias, do que serve para eu desenvolver, do que não vai servir. O material didático ele veio também proporcionando essa participação ativa nesse desenvolvimento. E aí sim eu penso na transformação, que é a transformação social, que é o que nós estamos querendo muito com a Base Nacional Comum Curricular. Fabrício, eu vou conseguir isso em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Depende. Eu escuto muito isso nas palestras que eu costumo ministrar. Eu sempre digo, gente, não tem um período. O período que vai dizer é o desenvolvimento da atividade, são as formações de professores, são o envolvimento do grupo, são as capacitações, o investimento, né, não só coletivo, mas individual, no que eu quero aprender para desenvolver e para transformar aonde eu estou. Né? Então, eu digo que isso é muito de mim. Então, eu falo assim, gente, quando a gente conhece o que a base traz, quando eu conheço quais são as perspectivas, e eu pego os elementos que eu tenho dentro das competências da base, transformo ele para as habilidades, onde eu incluo aí várias habilidades, não só particulares minhas com as metodologias, mas as habilidades que o material me coloca, né, me traz. Eu paro para pensar e faço uma reflexão se eu estou, né, realmente formada, capacitada, qualificada para atender a necessidade. Se eu não estiver, claro que eu vou buscar isso, porque eu preciso transformar. Então, eu tenho que aprender, eu vou desenvolver para depois transformar, tá? E aí, gente, a base é um documento de caráter normativo, que ela é uma lei, orgânico, porque ela é viva, é uma lei orgânica no sentido de movimento, né? Eu estou com uma lei onde eu preciso transformar essa minha realidade, então ela é um movimento vivo, possibilita o aluno de 0 a 17 anos, tenha uma organização sistemática de ensino, os conteúdos didáticos de acordo com a faixa etária. A gente discutiu muito sobre isso, tá, gente? Eu tenho uma realidade aqui na região Nordeste e Norte do Brasil, onde eu tenho crianças de 11 anos que não leem, né, não são alfabetizadas. Então, eu tenho também realidades onde estão no nível bem alto, aonde também eu já encontrei outros lugares aqui da região Nordeste, viajando a trabalho. Essa realidade mais, eu posso dizer, positiva, onde eu tenho sim, um desenvolvimento sistemático de ensino, né? O conteúdo está, sim, com a faixa etária, mas a gente sabe que é uma disparidade muito grande no nosso Brasil. A gente tem uma disparidade economicamente falando e também de estrutura de desenvolvimento, de sistema alimentado de uma forma diferente, político, social diferenciado. Então, a gente precisa entender também esse processo, que ele não é fácil. Então, tem lugares que eu vou precisar de 10 anos? Sim. Tem lugares que eu vou precisar de 5 anos para que o meu currículo desenvolva? Sim. Tem lugares que eu vou precisar de 1 ano, porque eu já trabalhava com os projetos educativos dentro da escola, a escola já somava todos esses conhecimentos. O que eu fiz agora, de uma forma organizada, eu comecei a entender qual o propósito na faixa etária correta, eu encaixo o que eu tenho para ensinar para os meus alunos. Então, agora eu posso transferir meu aluno para qualquer lugar do país, pois teremos a garantia do direito de aprendizagem cognitiva e socioemocional. Então, eu posso hoje sair daqui e ir para Curitiba, sabendo que o meu aluno vai ter, né, dentro de Curitiba, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Goiânia, de Fortaleza, eu posso viajar para o Acre, eu sei que eu vou ter mais ou menos equilibrado a garantia do direito de aprendizagem, onde eu vou ter uma faixa etária compatível com aquilo que eu preciso ensinar. A gente vai dar um exemplo sobre o que eu estou falando agora, que é assim, até engraçado, sabe? Porque quando a gente trabalha planejamento para iniciar o ano, a gente trabalha o planejamento e aí a gente geralmente conversa com o professor, ele já escolheu o material que ele vai trabalhar, então nesse planejamento eu tenho ali, vamos colocar ciências, tá? Na educação, no ensino fundamental nível 1, né? O EFAF aí, EFAI, né? Que a gente chama agora. Vamos colocar lá o ensino fundamental, o 4º ano. E a gente começa a conversar com o aluno sobre o planeta Terra, certo? E aí, daí do planeta Terra, a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a água, depois explora mais a Terra, depois fala da água, dos animais vivos, enfim. Há uma sequência didática
que eu agora não estou lembrando qual é, né, de ciências, mas existe sim uma sequência didática, onde eu preciso informar o aluno que ele vive no planeta Terra, ok? E aí, os elementos que compõem o planeta Terra são aqueles que compõem, que estão, né, fazendo parte dessa composição. Então, o que acontecia antigamente, né? Antigamente, poxa, o dia da água é em março, né? Se eu não me engano, acho que é março. Abril, acho que é março. E aí as pessoas, quando faziam planejamento, elas iam ao encontro da água. Por quê? Porque era mais legal eu começar a falar sobre a água, né? Principalmente porque eu preciso dar importância para o dia da água. E a gente acabava pulando etapas deste conhecimento por uma, eu posso dizer que é por uma, talvez seja por um costume, ou talvez seja por uma questão mesmo da minha organização, do como eu aprendi, que fica melhor para mim. Então, eu vinha através de um projeto, de um planejamento, que já falhava aí, né? Eu já dizia assim, bem, eu vou começar pela água, porque sempre comecei pela água, é muito bacana a gente falar sobre a água é um dos elementos da terra. Depois eu falo sobre a terra, sobre o ar, e aí eu falo sobre a terra em si, né? Que a terra é o lugar que nós vivemos e tudo mais. E aí, gente, entra a história do transferir o aluno. Olha como a gente pensa, né? A gente não pensava nisso, ou talvez pensava, mas não tinha como a gente mudar. E aí eu vou transferir meu aluno, às vezes até de bairro, na mesma cidade. E eu chegava naquela outra escola, o aluno ainda não tinha visto a água, mas já tinha visto a terra, né? E a água na escola dele estava depois da terra. Então, para você ver o quanto é importante eu entender a forma sistemática que eu preciso adaptar a idade ao que eu preciso que conheça. Mesma coisa com a educação infantil, com as crianças, né? Onde eu tenho toda uma sonoridade, uma sensibilidade auditiva, uma sensibilidade visual, cognitiva para a faixa etária. Então, eu preciso entender o que vem primeiro, quais são as perspectivas para esse ensino, quando a criança entra na escola, ela está na faixa mesmo etária escolar. E quando ela não está na faixa etária escolar, tem escola que já aceita a criança com 1 ano e meio, por aí vai, 2 anos. Enfim, educação integral, que é o que eu digo assim, que é o máximo também da educação da Base Nacional Comum Curricular, porque ela fala da formação humana, metodologias ativas de aprendizagem, que a gente tem despontado aí em esferas assim maravilhosas. O Brasil não tem perdido para quase nenhum país do mundo, eu digo, porque nós somos muito criativos, né? Enquanto professores, enquanto educadores, aqueles que estudam, tá, gente? Que buscam, que estudam, que estão se qualificando, que estão buscando valorizar o seu trabalho no mercado, e para valorizar a gente precisa trabalhar muito, seja a área que for, não é só professor, mas a gente precisa trabalhar muito, se capacitar, estudar muito, se qualificar, e é isso que valoriza, assim, o que você vai apresentar em forma de conhecimento, né? A formação do professor, que é imprescindível. Eu li uma matéria em 2019 de uma educadora dos Estados Unidos, na Flórida, ela dizendo que não tem como a gente avançar na educação, seja ela onde for, sem a gente formar nossos professores. Eu digo que isso é a pauta também principal para que a base funcione. Então, não é aquela formação de jornada pedagógica, não, tá, gente? A semana aqui da Montshot, eu espero que ela continue, né? Que a gente continue se encontrando, mas a formação que eu falo é aquela formação contínua, continuada, aquela formação de estudo, de leitura, aquela formação que a gente enquadra o professor nas atividades da escola, como início, meio e fim, tem que ter retorno, eu preciso saber se ele está apto na metodologia que a escola escolheu, no projeto que a escola escolheu. Se ele não está, vou ensinar esse professor a entrar de maneira onde eu possa ajudar, a maneira que eu possa desenvolver, que ele possa se desenvolver para contribuir com a escola, e a participação ativa da família na escola. É outra coisa que eu falo sempre, quando eu vou falar de Base Nacional Comum Curricular, eu sempre falo, e às vezes as pessoas, num contexto mais público, né? Eu não estou falando do contexto particular, da escola privada, mas no contexto da escola pública, a gente tem muita fala de gestores, de professores que dizem que a gente não tem a família dentro da escola. Isso é uma realidade nacional, tá, gente? Mas eu digo que a participação ativa da família na escola, ela tem muito a ver com o currículo escolar, tem muito a ver com o atrativo que eu trago para a minha escola, de metodologias, com a formação que eu dou para o meu professor, para que ele consiga abraçar para ele essa turma, abraçar para ele esse aluno, que ele é individual. Então, a participação da família, ela está numa conquista.
e que nós deixamos de lado. E o que eu preciso fazer também? Entender que a formação deste indivíduo que eu estou dando agora na escola, ela vai ser para que mude esse contexto futuramente. Ora, eu preciso valorizar o contexto da união, da equipe, do sentido de família, do sentido do amor, da valorização, dos valores mesmo, representar para o aluno o que ele está fazendo da escola. Ali é um momento de escolha da vida dele, ele está ali, ele é obrigado a ir para a escola? Sim, mas ele vai entender que é um processo de desenvolvimento. Então, dentro da escola, eu preciso ter esses espaços. E aí, quando ele entende que a família dele não participou desse processo quando era mais novo, ou seja, o pai e a mãe não souberam o que é isso, porque não tiveram pais preparados, ele vai ser um adulto que ele vai entender qual é a importância da família na escola. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos fazer aqui uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica aqui, eu adoro falar sobre ela, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo sair um pouquinho daqui desse quadro. Isso, pronto, tá? Eu vou falar um pouquinho dela aqui, olha só. Aqui a gente tem a igualdade e a equidade, vocês sabem que a base ela trata muito sobre isso. E antigamente a gente falava sobre igualdade de uma forma, vamos falar sobre igualdade igualitária. Fabrícia, tá errado falar sobre igualdade? Claro que não. Só que nós começamos a compreender que na formação humana nós precisamos entender o outro. O que para o outro está bom, que para mim não está. O que eu consigo fazer para que ele alcance, né, uma visão de equidade, para que eu possa dizer assim, agora sim, estamos todos num patamar, eu posso dizer que é quase igual, tá, gente? A gente não consegue essa igualdade por completo. Quem está assistindo aqui, que trabalha com neurociência, que trabalha com comportamental, entende o que eu estou falando aqui também, e professor de sala de aula entende também muito bem o que é isso. Mas essa foto aqui, ela representa muito o que a Base Nacional quer falar, quer tratar, quer formar, que é a equidade, né? Tratar todos iguais, mas tratar diferente os diferentes, né? Tratar diferente os diferentes. Então, olha só, eu tenho o mesmo contexto aqui na primeira imagem, onde tem embaixo de igualdade. Eu tenho o mesmo contexto, a mesma cena. Imagina que isso é uma sala de aula, tá, gente? Imaginem que é uma sala de aula, 3 alunos, eu coloco tudo igual, as carteiras iguais, eu quero que eles entendam o que está se passando ali na frente, todo mundo igual. Eu esqueço automaticamente aqui que são pessoas diferentes, né? Olha aí a igualdade. E aí eu pego os diferentes, quando eu falo da equidade, que é o que a base trata muito, e também trata da empatia, né? Mas aqui da equidade, eu falo aqui, ó, me coloco no lugar do outro, e eu coloco aqui as expectativas que eu coloquei da igualdade para a equidade. Ou seja, estou no mesmo cenário, igual. Olha só, nós construímos o momento, construímos a possibilidade e tudo se pareceu igual para todo mundo. Estou ali vendo a mesma coisa que o primeiro, que o segundo e o terceiro. Tá? Então, ali, a base, ela representa muito, ela fala muito sobre equidade nos textos dela, né? Quem já teve a possibilidade de ler, pelo menos a introdução da base, entende um pouquinho do que é esse material construído. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova, por favor, subam na árvore. Então, essa imagem aqui, ela foi muito rodada nas palestras sobre a Base Nacional Comum Curricular, porque a gente realmente ainda precisa desenvolver habilidades para que isso aqui não aconteça, e que a gente sabe que é uma realidade muito nossa, né? O Brasil é um dos países, gente, que mais faz prova e teste no mundo, tá? Depois faço essa pesquisa aí, que eu não tenho ela aqui, senão eu mostraria para no nosso contexto aqui. E aí eu vou falar um pouquinho aqui agora das 10 competências gerais da base, que eu falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho delas na prática, mas é porque a gente vai conversar sobre as possibilidades, né? Quando foi dividida essas 10 competências gerais. Eu amo falar da base porque ela foi pensada de uma forma muito complexa, né, e completa. Sendo que tem algumas falhas, nós vamos entender que sim, quando a gente começa a praticar de alguma forma. Mas ela não deixou de uma forma abstrata e nem muito literária. Ela deixou de uma forma que é a nossa vivência, né? Então, eu preciso compreender, aí eu falo da forma literária, mas eu preciso que, na prática, eu lembre dessa vivência, eu lembre quando foi que eu entendi a primeira competência da base no meu dia a dia,
Nossa, olha, professora Fabrícia, eu já faço isso. Quando eu falo da competência número 1 da base, eu já faço esse tipo de trabalho há 20 anos. Ora, mas não tinha entendimento, precisou vir um documento para dizer para o professor, para a professora, ou para a gestora, ou para, enfim, para quem trabalha com educação no geral, que faz parte, né? Que o conhecimento é valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Ai, gente, que eu amo falar, né, quando a base ela explica para que vai servir o meu conhecimento, né? Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Nossos livros didáticos anteriormente, eles não tinham essa complexidade que nós temos hoje. E que eu digo que ele veio, seja material impresso, seja material digital, ele está hoje falando com a gente. Se você parar para pensar, o professor, quando ele domina esse conhecimento, ele tem uma forma muito mais, com habilidades, né, ativas, muito mais amplas para trabalhar. Então, esse conhecimento ele veio para valorizar os conhecimentos sobre o mundo físico. Olha só que bacana. Então, poxa, para que eu preciso entender estatística, né? Por que eu tenho que falar de aritmética? Para que eu vou entender que houve revolução na França? Olha o conhecimento transformando, né? E não só depositando, como era a nossa época, há anos atrás, né? Há décadas atrás. Então, entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu posso fazer de diferente quando eu tenho esse conhecimento? Olha aí a novidade, olha a pesquisa, olha a transformação. Lembra lá quando eu falei no slide passado? Eu aprendo, desenvolvo e transformo. Então, olha só, busca de informação, aplicação do conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, metacognição, contextualização sociocultural do conhecimento. Eu aprendo a me transformar, eu aprendo a mostrar culturalmente o que eu estou fazendo com esse conhecimento. Número 2, pensamento científico, crítico e criativo. Esse aí, na verdade, eu digo que ele está em todas as competências e habilidades, né? Exercitar a curiosidade intelectual, utilizar a ciência com criticidade e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular, resolver problemas e criar soluções. Gente, o pensamento científico, crítico e criativo, na nossa época, não sei se é da época de vocês, mas ele era esse pensamento científico, ele era aquele dito que a gente ia para casa com uma pesquisa. Pesquise quem foi o pai da aviação. E a gente fazia uma pesquisa na época na biblioteca, na minha época era biblioteca. A gente abria o livro, fazia a pesquisa na biblioteca, anotava tudo o que tinha sobre o pai da aviação e levava para a escola. Quando eu digo que hoje eu preciso exercitar a curiosidade intelectual, ela tem a ver com a competência número 5 da base, que fala sobre a questão digital, que fala sobre as informações e fala sobre aquele meu slide que tem aí o aluno como protagonista, um excesso de informações, aonde ele repassa as informações sem saber se ela é verdade ou não. Então, eu pegar uma pesquisa e guardar ou dar um visto para o aluno e dar um 10, um 9, porque a pesquisa foi perfeita, ele tirou do Google, ou então ele foi realmente, pesquisou as figuras e fez lá um resumo, colocou a opinião dele, mas enfim, esse pensamento científico, crítico e criativo, ele é o desafio que nós temos para com os alunos. Porque na minha época, entregar para a professora uma pesquisa de quem era o pai da aviação e ela me passar o visto e dizer que está tudo bem, e que eu colaborei com o dever de casa e com a pesquisa e ganhei meus meio ponto ou 1 ponto, ok, isso aí é uma atividade. Fabrícia, ela não deve ser praticada agora? Deve, mas com o cunho de investigação de causas, de elaboração e testar hipóteses, saber por que ele fez daquela forma, formular e resolver problemas, né? E criar soluções. Então, eu preciso hoje mandar a pesquisa e fazer com que a pesquisa aconteça, mas que ela tenha um sentido, né, para aquele aluno. Ela precisa ter um sentido, um significado para desenvolver aquele aluno. Então, exploração de ideias, conexões, criação de processos de investigação, soluções, execução. Eu preciso fazer com que o aluno
saiba executar o que ele está pesquisando. Inclusive, hoje, muitos materiais didáticos estão vindo com esse tipo de pesquisa, né? Formulação de perguntas, interpretação de dados, lógica, raciocínio, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio, exploração de evidências e síntese. Então, o mundo criativo do aluno, ele precisa ter o conhecimento para poder ter esse pensamento científico. Repertório cultural, ele valoriza as diversas manifestações artísticas e culturais, né, para fluir e participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Eu também, quando falo dessa palavra aqui, desse repertório cultural, que eu amo muito falar, porque eu acho que toda escola, ela inicia através da cultura, né? Eu digo que quando você monta uma escola, quando você cria uma escola, seja do estado, do município particular, você lembra que você está numa região, num bairro, e que você começa a trabalhar repertório cultural daquela cidade, daquele contexto, daqueles alunos, da forma como você vai criar e planejar o seu currículo dentro do município. Então, o repertório cultural, eu amo porque ele fala das diversas possibilidades de manifestações. E aí a gente começa a pensar numa amplitude muito grande com a base. Porque antigamente, gente, a gente não lembrava. Lembra que eu falei agora no início também da Unesco, onde na ECG ela fala da formação integral do aluno para transformações no mundo e que para ele possa sobreviver no mundo. Ele possa transformar, ele possa viajar, ele possa sair para morar em qualquer lugar do mundo, em diferentes oportunidades para ele da vida. Então, o repertório cultural é isso que ele traz para a gente na base. E aí eu preciso, enquanto professor, também lembrar que eu tenho que sair daquelas manifestações muito regionais. Elas são a tua identidade, a identidade do aluno, mas eu preciso fazer com que ele olhe fora daquela janela. Eu preciso fazer ele conhecer o mundo. E aí entra também a questão da cultura digital. O aluno hoje ele assiste o que ele quiser, o que ele puder, no YouTube, no Google, nas canais, plataformas de entretenimento. Então, ele acompanha as coisas ao vivo, né? Quando tem ao vivo, ele conversa com pessoas fora do Brasil e fora no mundo. Então, eu preciso que esse repertório cultural ele comece a se ampliar, ele comece a ter um pensamento crítico de amplitude, né? Para que ele possa realmente participar e conhecer essas realidades. Então, investigação, identidade cultural, consciência multicultural, por que ele precisa aprender, além da música regional, da dança regional, da vestimenta regional, da culinária regional, eu preciso que ele entenda que existem outras e que ele precisa conhecer outras. Mediação e diversidade cultural, respeito à diversidade cultural de outros países, de outros estados, tá? Então, nós vamos falar sobre a comunicação agora, que é a número 4. Ela está em todos os momentos presentes na nossa vida, através de vários movimentos de leitura, não leitura, de comunicação visual, de não verbal, de vestimenta, de expressões do rosto, né? Da fala, da forma como eu gesticulo, da libras. Então, eu preciso aqui na comunicação utilizar diferentes linguagens, isso aí ela é imprescindível. A comunicação ela é a fundamentação do pensamento crítico dentro da educação. Quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho conhecimento, eu tenho meu pensamento crítico, quando eu vou me comunicar, ela é a formação disso tudo, expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A comunicação é a 4ª competência da Base Nacional Comum Curricular. Ela é mais importante que as outras? Não, mas ela eu digo que ela é o fundamental, né? Ela é aquela solidez ali. Olha, isso é tão importante, gente, que dentro das experiências que eu tenho falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, eu tenho muitas experiências das pessoas me contando o quanto alunos que não falavam em sala, que na época eram até rotulados, taxados, tinha bullying, né, na escola, e na época não era bullying, enfim, era apelido mesmo. Hoje são pessoas que perderam oportunidade porque não foi explorada essas diferentes linguagens. Eu tenho um exemplo clássico na minha casa, né? Eu tenho um dos meus filhos, ele é muito tímido. Ele se identifica com o desenho, com a arte, se identifica com as tecnologias. Então, o quanto isso, em épocas passadas, quantas pessoas deixaram de dizer o que queriam dizer, como até hoje foram reprimidas por falta do conhecimento
de dentro daquela sala, daquela turma, de nós, professores, de explorarmos as diferentes linguagens que nós poderíamos adotar para melhorar a capacidade daquelas pessoas que estavam ali dentro, que estavam lá dentro. Eu digo da nossa época, que agora está diferente, que eu sei que todos nós agora estamos evoluindo para melhorar, inclusive isso culturalmente. Então, a escuta, a discussão, o multiletramento, verbal e não verbal, a sonora, a digital, a matemática, a corporal. Então, a comunicação ela é uma base fundamental das 10 competências. E aí a quinta, que eu falei agora há pouco, né, que é a cultura digital, compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo de autor. Gente, a cultura digital, ela é o nosso presente. Ela está no nosso presente. Estou fazendo um curso de mestrado, eu fiz um e agora estou fazendo outro, esse outro está falando sobre tecnologias emergentes. Eu preciso tratar isso com muita realidade na minha vida. E é uma coisa que eu não participei. Mas por que eu busquei? Porque, inclusive, pós-pandemia, durante pandemia, antes de pandemia, eu já vivia nesse meio cultural digital. Então, a cultura digital, ela é o que nós temos hoje e que nós não vamos voltar para trás. Não existe a possibilidade nenhuma da gente ficar para trás, da gente voltar para trás. Existe, sim, a possibilidade de melhorar e ampliar e cada vez mais ser criadas oportunidades emergentes, ideias, né, emergentes, para que a gente tenha a possibilidade de trazer melhorias nessa cultura digital. É na nossa vida, a gente precisa... quando a gente fala de culinária, a gente está falando de tecnologia digital. A gente está falando de entrega de roupa, está falando de tecnologia digital. A gente está falando de remédio, está falando de tecnologia digital. Você vive hoje, eu tenho uma mesa, você olha para a mesa ela foi feita, né, de um projeto. O projeto ele foi computador, ele foi desenhado, milimetricamente calculado. Então, você tem tudo digitalmente dentro do que você vai utilizar. Cadeira, né? Você precisa de recursos tecnológicos para fazer a cadeira. Então, gente, o mundo digital, uso ético dele, utilização de ferramentas digitais, produção multimídia, linguagem de programação, isso é a nossa vida hoje. Quem ainda não conseguiu se adaptar, por favor, corra atrás. Hoje existem muitos cursos excelentes no mercado, inclusive esse que eu estou fazendo na Mush, né? E aí o mundo digital está realmente totalmente, né, em tudo, como eu falei agora há pouco, e os alunos mais ainda, né? Então, eles enxergam tudo através da tecnologia, como tem uns que devido às gerações, né, que nós estamos agora, na última dessa década agora, desse mundo que nós estamos agora, né, contemporâneo agora, eles estão nascendo nessa era digital e muita gente se indaga, né, como é que eles sabem conviver com isso? Porque eles nasceram na era mesmo que é deles, eles não conseguem entender como é que as pessoas não tinham isso antes. Então, para eles é muito mais fácil. Só que o uso ético precisa ser trabalhado dentro dos projetos educacionais. Tá? Esse mundo digital, com a linguagem digital, eles têm que estar em consonância com o que está sendo ofertado e produzido dentro da sala de aula, para que o aluno não se perca com o uso da tecnologia. Tá? Então, trabalho e projeto de vida, que é o sexto, eu amo também falar sobre ele, a valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, a entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. O trabalho e projetos de vida, muitas escolas já trabalhavam com eles, né? Aquelas atividades como feira de ciências, né? E aí depois foram dando o nome de outras feiras, feiras literárias, feiras de produção, feiras de reaproveitamento de lixo, feira de química, né? Enfim, cada um trabalhando da sua forma, sendo que eu preciso evidenciar que dentro desse contexto do trabalho e projetos de vida, eu tenho alunos de diferentes contextos, então eu não posso dentro dele me fechar, tá? Eu tenho que ter esse esforço que está dizendo aqui, né, autoeficácia, eu preciso dentro desse projeto de vida e trabalho, que inclusive o ensino médio hoje está trazendo muito isso no formativo dele, no itinerário formativo dele, itinerário, é lembrar que eu tenho uma diversidade de alunos, então eu preciso, dentro desses projetos, mostrar as possibilidades diversas, para que esse aluno possa se identificar e aí sim fazer uma escolha. E pode também, dentro da escola, de passar por diversas áreas do conhecimento, passar por diversos projetos de formação, e lá fora ele vê que ele escolheu dentro da escola, de repente ele queria ser bombeiro, médico, arquiteto, advogado, farmacêutico, biomédico,
Mas quando ele saiu da escola, ele viu que ele gostaria muito de ser professor ou advogado. Então, a gente tem que trabalhar dentro da escola todas as possibilidades alinhadas à cidadania e o projeto de vida com liberdade para poder ter essa escolha, autonomia, criticidade e responsabilidade. Tá? Então, a gente precisa trabalhar, essa é uma questão ética mesmo, é trabalhar os projetos que a gente, inclusive, já tinha alinhado no currículo e agora, com a Base Nacional Comum Curricular, eles precisam estar fortificados, tá? Se puder, dentro da escola, dependendo do tamanho, né, que for o número de alunos, se puder trabalhar em dupla, que aí tem uma identificação maior e possibilidades muito maiores do que aqueles grupões, né, que eram 10, na minha época eram 10 da Feira de Ciências, às vezes eu nem lembrava que eu tinha para fazer, aí escolher o trabalho que não tem nada a ver comigo, eu tinha que ir, tinha que vestir uma blusa da mesma cor, enfim, essas coisas a gente vai deletando e vai mudando o sentido para que o aluno possa, dentro daquela atividade, se identificar. Seja lá para mostrar uma música, seja para... Bem, o projeto não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu posso cantar. Ok, ele tem uma vocação, é o que ele gosta, né? Enfim, é o projeto de vida, talvez, dele, a gente não sabe, mas a gente precisa trabalhar as possibilidades dentro da escola. A argumentação, essa argumentação ela é muito significativa, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão com o limite bem aqui, né? As pessoas estão sendo já sufocadas pelo excesso de informação, então há uma grande crise de ansiedade, há uma grande crise de resolução de problemas imediatos. Então, essa argumentação, o que ela traz? É com base em fatos e dados e informações confiáveis. Então, eu preciso criar aquele aluno que pesquisa, lembra aquele da número 2 lá, da competência? Eu tenho conhecimento, então ele pesquisa, para quando ele for argumentar, ele saber o que realmente ele está argumentando. Já repararam que hoje a gente argumenta, blá, 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 e às vezes não tem nem fundamentação. A pessoa fala porque ela ouviu falar no jornal, ela ouviu falar no WhatsApp, alguém contou para ela da família e mandaram com cópia. E ela vai confiar porque foi o cunhado, então foi a irmã, mas não tem uma fundamentação, então ela não tem nem como argumentar o assunto que está sendo tratado, por falta de conhecimento. Então a gente não tem crítica, a gente não tem fundamentação. Então preciso argumentar em base de fatos, dados e informações confiáveis. Então, formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Gente, quando eu falo de consumo, base em direitos humanos, não é sair na rua brigando com as pessoas, batendo, buzinando, porque fulano não deu a seta. Não é sobre isso que a gente está falando, mas é para isso que nós estamos formando esse cidadão, para que ele saiba se comportar na sociedade através de uma argumentação saudável, até nas relações pessoais, de trabalho, né? Tem gente que não consegue se comunicar, não tem argumentação porque não tem base teórica, não sabe investigar. E aí, às vezes, pega até uma bronca no trabalho, ou então engole seco, né? Que diz assim, engoli seco, desceu até sem água, mas eu vou ficar calada. Mas por quê? Porque eu não tenho, né, fundamentação, eu não tenho como argumentar, porque eu não tenho informações, eu não tenho base segura, eu não tenho conhecimento. Olha como é importante, gente, eu saber como é que é essa argumentação. Então, quando eu falo de direitos humanos, socioambiental, não é copiar e colar o que eu acho legal, bonitinho no Instagram e vou sair distribuindo no Twitter, e vou sair distribuindo, não. É a gente saber realmente o que nós vamos defender, que são essas causas de fato, né? Então, afirmação argumentativa, inferências, tá? Confronto de pontos de vista, perspectivas globais, consciência socioambiental. Então, eu preciso trazer para o meu aluno essa argumentação, né, palpável, ok? A 8, autoconhecimento e autocuidado. Eu amo, né, como eu sempre estou falando aqui para vocês o tempo todo, eu amo a base polícia. Então, esse autoconhecimento, esse autocuidado, gente, vocês não têm ideia do quanto nós estamos falando de inteligência emocional aqui, né? O quanto a parte da psicologia, do sentimento, do outro, da saúde física e mental está sendo trabalhado na nossa década, mais do que tudo na vida. A gente está falando aí de alunos depressivos, está falando de adultos problemáticos, então está falando de um movimento aí contra a ansiedade, contra pânico, contra
Enfim, então esse autoconhecimento, quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a cuidar de mim, eu consigo cuidar do outro. Eu não tenho como cuidar do outro se eu não sei quem eu sou, como é que eu me comporto naquele lugar. Então eu preciso fazer o quê? Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Eu preciso entender os grupos, eu preciso cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo as suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Isso tem a ver, gente, com a história dos apelidos, tem a ver com a história da autoestima, né? Tem a ver com a história de olhar para o outro através do que ele tem. Então, eu olho assim pelo canto do olho e digo, nossa, bem vestido, né? Tem dinheiro, vou tratar bem. Gente, por incrível que pareça, hoje ainda é uma realidade que nós temos. Incrível, que dói no coração, mas é uma realidade. Foram adultos formados sem esses valores. Sem a escola está fazendo papel de família? Gente, precisa. Não que ela vai educar o menino, né? Vai tirar da casa dela para. Não, mas a escola há muitos anos já trabalha com isso. Já lidar com essas interferências dentro da escola, já lidar com essas problemáticas de alunos problemáticos e que viram adultos problemáticos. Aí nós temos um índice de feminicídio altíssimo no Brasil. Minha região é altíssima o índice de feminicídio. Nós temos aí de pessoas que se matam, a depressão, né? Problemas de saúde mental graves na nossa década agora, mais do que nunca, pós-pandemia, com pandemia, então foi crítica. Então eu preciso trabalhar os projetos, as atividades, quando eu ver que dentro de um livro, né, do material didático que eu estou usando na escola, tem o autoconhecimento e autocuidado, se não tiver, eu tiver uma criatividade, uma metodologia ativa que fale sobre isso, para que eu possa acolher a minha turma, que é uma turma necessária. São alunos ali de 30, eu tenho de 35, eu tenho 5 alunos que me dão problema, então eu preciso trabalhar para cuidar da saúde física, para eu não largar esse adulto cheio de dificuldade, possibilidades de fazer mal para outras pessoas, tá? Então, a autoconsciência, autoestima, autoconfiança, equilíbrio emocional, saúde e desenvolvimento físico, atenção plena e capacidade de reflexão. E a impulsividade, né, e esses problemas todos que nós estamos, a gente encontra na nossa sociedade, faz parte dessa competência número 8 aí da Base Nacional Comum Curricular, que na nossa época nós não fizemos esse trabalho, não foi feito esse trabalho. E hoje eu preciso fazer, né? Então o professor, Fabrício, professor, virou psicólogo também, mas eu preciso cuidar. Gente, eu não posso ensinar só a matemática para o meu aluno português, a história e a geografia, sem lembrar que ele é um aluno que ele vai ser um professor, ou geólogo, ou futuramente um músico, um arquiteto que vai cuidar de outras pessoas. Né? Então, quando eu faço a minha parte, eu fiz a minha parte, né? Ensinei inglês, eu fiz a minha aula de artes, então ensinei a minha biologia aí, se ele vai ser arquiteto, o problema é dele. Não, quando ele for arquiteto, ele vai fazer uma praça que vão sentar pessoas, ele vai fazer uma praça que vão andar famílias de bicicleta naquela praça. Então, ele tem que pensar que ali é um momento, né, de emoção, de sentimento, que envolve sentimento. A construção tem que ser a base desse sentimento dele, do próprio arquiteto. Né? E outras profissões que nós temos aí, de pessoas que até que estão frustradas porque não tiveram escolhas e não souberam o que é que estavam fazendo dentro da escola, da educação básica, que é a nossa formação, e depois, com uma vida profissional, foram jogados para ganhar dinheiro e esqueceram que são pessoas que estão investindo em pessoas, que estão trocando conhecimento com pessoas, que estão cuidando de pessoas, então a gente esquece disso porque quer ganhar dinheiro, quer viver, né? E pensa só realmente no seu umbigo. Né? Desculpa aí falar, mas é mais ou menos isso que a gente tem hoje. E aí a gente aproveita e fala dessa próxima competência aí, que fala de empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. É o ajudar o outro. A pandemia agora fez muito isso, muito bem isso. Né? Você conseguir entender o que é a dor do outro. Apesar de que houveram trocas. Muita gente não conseguiu entender e correu para se salvar sozinho. Então, aconteceu também. Né? Eu digo assim que a pandemia ela veio para fazer um 880, porque tem muita gente que deu uma piorada, viu, gente? Ficou aí a questão da empatia, da cooperação, foi uma coisa muito triste. Mas dentro das escolas existem os projetos sociais e educacionais que a gente pode trazer, sim, essa cooperação, a questão da empatia ser trabalhada junto com os alunos, fazer se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Gente, eu lembro, valorização da diversidade, alteridade, acolhimento e perspectiva do outro, diálogo e convivência, colaboração, mediação de conflitos. Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre a Base Nacional Comum Curricular, dentro desse movimento da base, né, na época, 2017, 2016, antes dela ser lançada, eu lembro que estava uma discussão muito grande, que não tinha se colocado, né, a questão dos gêneros, não tinha colocado a questão da religião, tinham falado sobre, enfim, colocaram, né, a questão da religião, mas não tinham falado especificamente, né, sobre a questão dos gêneros. Eu entendo assim, sabe, gente? Quando eu aprendo o que é empatia e cooperação, quando eu entendo, né, o autoconhecimento e o autocuidado, eu não preciso rotular as coisas. Basta com que eu faça o aluno entender o que significa eu cuidar do outro. Primeiro eu cuido, né? E quando eu aprendo a cuidar de mim, eu tenho capacidade de cuidar do outro. Quando eu sei o que é uma empatia, quando eu conheço o que é cooperar, o que é trazer a união. Gente, quando eu entendo esse processo, as coisas vão começando a sair, né, desse emaranhado que nós temos hoje de preconceito, de discriminação, de problemas com a autoestima, de problemas de não aceitação do egoísmo, de não aceitar que o outro, né, divida com o outro, ou seja, dos ciúmes, né, dos problemas mesmo emocionais. Então, quando eu faço o entendimento disso, que eu trabalho, exercito isso dentro de um contexto de cooperação que a escola nos traz, a comunidade nos traz, eu faço com que esse aluno, essa criança, esse adolescente, talvez a criança mais ainda, mas o adolescente já melhore um pouco mais esses conflitos internos, tá? E passe a ter a humildade, diminui mais a questão do egoísmo, entende o outro melhor. Então, esses trabalhos são muito bem aceitos dentro da base. E a responsabilidade da cidadania, por último, que é o agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Né? Maravilhosa responsabilidade, tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Gente, eu acho engraçado que, olha só, a responsabilidade e cidadania é uma coisa assim, até que, mas a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar isso com o aluno como competência e vai ter habilidade para falar sobre responsabilidade, isso é uma coisa que vem de casa. E aí eu volto a dizer uma coisa para vocês. Hoje, o que mais nós temos nas escolas é aluno que não sabe abrir até Danone. Sabe o Danone que tem que abrir assim, ó? A gente tem muito isso na escola. Muito, 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 muito. E nós somos pais responsáveis por essa formação desse cidadão, né? E muitos agora estão são vós. E o medo constante do outro não ser capaz faz com que essa insegurança nossa de formação mesmo emocional, de inteligência, de não ter tido escolha, de não ter aprendido da forma correta para que eu vou usar meus conhecimentos, né? O que eu tenho para desenvolver e compartilhar com as pessoas. Isso tudo, gente, faz com que eu, você, podemos dizer que nós somos até um pouco culpados sobre essa irresponsabilidade desses pais. Porque, gente, olha, você vai numa escola, você às vezes tem mais trabalho com os pais do que com a criança, se você parar para pensar. Pode parar para pensar. Então, quando eu digo assim, que eu não tenho que ter a preocupação com os pais, não é que eu não tenha que ter, eu devo ter. Mas eu preciso fazer com que a criança entenda que existe o outro lado. Então, essa responsabilidade, o agir coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, começar de novo. Eu falar para ele que está errado, que é para ele apagar e fazer de novo, deleta. Né? Não faz mal, derramou, a gente pega outro. Não é que não vai deixar chorar, mas a pessoa precisa entender que ela tem que tomar decisões. Ela precisa compreender o sim ou não. E aí a gente vem, né, com essas formações, essas competências últimas agora, a 8, a 9, a 10, é fazer com que o aluno, quando a gente está fazendo, por exemplo, jogos de esporte, né, Olimpíadas e tudo na escola, eu vou comprar uma medalha para dar para as crianças para elas não chorarem, eu dou para todas, não, eu preciso fazer ela entender que existe quem ganhou e existe quem perdeu. Tudo isso, gente, faz parte da questão da formação do cidadão, tudo isso faz parte da questão ética, da democracia, uma coisa tão simples, mas faz parte do desenvolvimento humano. É
impressionante o quanto nós contribuímos para que isso aconteça, de fato, aconteça na vida da criança e no desenvolvimento do cidadão. Tá? Então, aqui nós temos a incorporação de direitos e responsabilidades, tomada de decisões, ponderação sobre consequências. Se eu faço, eu tenho que refletir sobre a minha responsabilidade do que eu escolhi e não ficar tapando só com a peneira, muita gente faz, e aí nós temos adultos assim hoje. Análise e incorporação de valores próprios, postura ética, que nós temos aí com o avanço da tecnologia, nós temos muita coisa, muito fake news, as pessoas acreditam e esquecem que do outro lado existe um ser humano. Postura ética de responsabilidade, participação social e liderança, que nós estamos sendo cada vez mais, algumas pessoas estão evitando devido aos conflitos, de não saberem resolver conflitos, estão evitando se envolver em atividades sociais, solução de problemas ambíguos e complexos. Então, gente, as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, ela veio para realmente transformar a nova sociedade. É o que nós precisamos e queremos. Eu vou deixar aqui para vocês, já com o meu pesar, porque eu, inclusive, estou gravando aqui, não estou vendo ainda os minutos, mas acredito que já esteja aí na minha hora. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. E a outra meta relevante para a educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que lhe é colocado. Estamos num período, nós vamos escolher novamente nossos governantes, a gente precisa entender que o assistencialismo não é mais a nossa época há muitos anos. Nós precisamos entender que a responsabilidade social ela ampliou horizontes e com ela uma responsabilidade muito maior. Nós precisamos entender que nós estamos ficando doentes por algumas situações sociais no nosso mundo e nós precisamos acabar com isso. E nós só vamos acabar com isso quando a gente entender que a gente educa o coletivo. A gente transforma o coletivo, mas é um por um que a gente consegue transformar. É um por um. É um de cada vez. E é um por um, que cada um entende de uma forma. Tá bom? Fica aqui o meu abraço, a minha satisfação de ter participado deste evento com vocês aqui. E eu quero deixar também um abraço caloroso a todos os professores. Nós fizemos uma rede durante esse período agora, dos dias 25, 26 e 27. Eu espero que todos tenham gostado de participar. Aqui estão meus contatos. Precisando de alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Eu trabalho com consultoria, como eu falei anteriormente, mas na área de educação eu estou há 25 anos e eu amo o que eu faço. Obrigado, fiquem abençoados, que o ano de 2022 será de muita bênção em sua vida e que a gente consiga realmente transformar o que a gente sonha aqui nesse legado com a educação. Um forte abraço.